Vamos, então, unir nossos pensamentos, nosso sentimento, nosso coração, em agradecimento pela oportunidade da reencarnação, dessa existência. Estamos aqui todos reunidos com um objetivo, um propósito, cada um tem o seu, mas também temos os nossos objetivos coletivos. E com certeza estamos aqui para aprender o Evangelho, os passos do Mestre, que com certeza vai nos fazer crescer muito espiritualmente, abrir a nossa visão para uma melhor conduta na vida. Agradecemos os benfeitores espirituais do Luz e Amor, ao nosso anjo da guarda, a Maria, nossa Mãe Santíssima, e ao nosso Mestre Jesus, por toda essa luz. E que essa luz possa chegar aos corações das pessoas que precisam, de todas as formas. Os amigos que não puderam estar aqui hoje também recebam essa nossa vibração de amor. Então, damos por iniciada a nossa reunião do NEP deste domingo. Que assim seja. Bom, pessoal, então nós vamos dar seguimento na nossa reunião. A gente foi 2 finais de semana, né? E a Soraya vai ver para nós, mas é uma continuação, né? Lá do tumulto que teve lá em Éfeso, lembra? Da encrenca lá, dos ourives, que eles se revoltaram, porque estava abalando o financeiro deles. Quer dizer que essa história vem de longe, né? Vem de longe. A mesma coisa. Estava diminuindo os ganhos deles, e aí eles se revoltaram, quebraram toda a tenda da Áquila e Prisca. E o Paulo pensou em ir lá dar um parecer para ele, mas depois falou, não, né, com o conselho dos discípulos, melhor não, melhor você dar um tempo aí longe da cidade. Aí o Paulo vai andar um pouco mais, é o que a gente vai estudar aí hoje, que a Soraya vai ler para nós. Paulo na Macedônia. Vamos lá. Paulo na Macedônia e na Grécia. Depois de cessar o tumulto, Paulo convocou os discípulos, exortou-os, saudou-os e saiu, indo para a Macedônia. Passando por aquelas regiões e exortando-os com muitas palavras, chegou à Grécia. Transcorridos 3 meses e ocorrendo um complô contra ele por parte dos judeus, estando prestes a navegar para a Síria, surgiu a decisão de retornar pela Macedônia. Acompanharam Sópater, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, Tíquico e Trófimo, da Ásia. Eles, procedendo-nos, permaneceram em Troade. Após os dias dos pães ázimos, nós navegamos de Filipos e dentro de 5 dias chegamos até eles em Troade, onde permanecemos 7 dias. Legal, vamos destrinchar, porque graças a Deus nós temos a bênção da doutrina espírita, né? E do Paulo Estevam, que desmiuça para nós o que aconteceu. Que, na verdade, aqui fala que Paulo chegou na Grécia, até eu fui pesquisar, porque aqui não fala, no Paulo Estevam fala que ele chegou a Corinto. E eu fui ler uns pesquisadores, eles reforçam realmente isso, que ele chegou foi em Corinto, não foi na Grécia. Então, porque era aquela região lá, né? Era tudo junto, Filipos, Troade, tudo perto ali. Então, na verdade, ele chegou, foi lá. Então, o que a gente vai estudar hoje é essa ida aí. Porque o Paulo, ele tinha um objetivo, nós comentamos nas reuniões anteriores, de ir a Roma. Ele queria levar o evangelho, a mensagem do amor a Roma. Então, ele tinha aquele objetivo. Que se ele levasse a Roma, depois para ele ir para a Espanha, ficaria muito fácil. E como Roma também era muito conhecida, ele já sabia que havia alguns cristãos lá, até o Áquila e Prisca
haviam morado um tempo em Roma, e já tinham avisado ele que existiam alguns cristãos lá, ele queria ir para Roma. Estava bem engatilhado isso. E quando ele está indo para Corinto, ele chega na cidade, quer ver a cidade que é? Ele passa por Troade, Filipos, e lá em Filipos ele encontra o Lucas de novo, o médico, o apóstolo Lucas, dos evangelhos. Evangelista. E aí eles foram junto para Corinto, na cidade de Corinto. Aí o Paulo contou para o Lucas, né, essa vontade que ele tinha de ir para Roma. E ele falou, não, mas vamos dar um tempo aqui, porque a viagem foi muito cansativa, vamos estabelecer as forças, e depois então nós vamos planejar como ir para Roma, né, porque o Lucas, como tinha uma certa influência, provavelmente iria viabilizar melhor isso aí. Mas, quando eles estavam nessa empolgação toda, chega uma pessoa chamada Abdias, no porto lá de Corinto, procurando Paulo igual um louco, com uma carta na mão de Tiago. Aí isso já está no Paulo Estevam. E aí vai destrinchar um pouco isso aí, vou pedir para o Ramon ler para nós. Eu só queria fazer uma coisa. Pode fazer. Tem uns negocinhos de laranja aqui. Isso, que está antes, né? Está antes dessa minha introdução, isso. Me chamou muita atenção, porque a gente está num momento, uma permanente, mas eu reconheço muitos amigos passando pela mesma situação, que são as dificuldades emocionais que eles viviam na época, né? Então tem uma frase que o Emmanuel descreve assim, por exemplo, ó, as preocupações enervaram-no. Experimentava no íntimo profunda desolação que a insônia agravava dia a dia. Na hora que ele saiu lá de Éfeso, não estava bom, não. E depois o Lucas chegou, e ainda, isso aqui, o Emmanuel começa a explicar, porque o Lucas chegou e percebeu o Paulo muito mal. Né? E aí eu falei, caramba, o Paulo também ficava sempre preocupado com as coisas. Perdi o sono. Né? Ele ficava, sei lá, com crise de ansiedade, né? Quem poderia chamar isso, né? Aqui até um comentário do Lucas. Ó. O médico alarmou-se. Paulo pareceu extremamente debilitado, triste. Não obstante a fé, mas aqui que é legal. Não obstante a fé inabalável que lhe nutria o coração e transbordava dos lábios. Porque, às vezes, eu vou falar por mim de novo, talvez vocês concordem. A gente acha assim, não, ser cristão e conseguir colocar em prática o que Jesus ensinou é não ficar abalado nunca. Ser forte para passar pelas situações de uma forma ilesa. E a gente está vendo que não é isso. E nem um pouco a falta de fé, né? Exato, ou seja, ele nutria... Porque o fato de você ter fé não significa que você não vai se entristecer, que as lutas não te abalam, que não perde o sono. Exatamente. Então, achei muito bonito isso para a gente lembrar, né? Então, quando a gente estiver no meio de uma crise dessas, o fato da gente ter a fé que vai ajudar muito, né? Vai sustentar a gente, vai ajudar no processo até de você encontrar um caminho de saída. Mas não é porque você está vivendo aquilo que você tem que comprar fé. Eu sempre achei... Ou porque tem fé, está no trabalho, você não vai ter... Também. Mas eu achava assim, quando eu vivia nessa situação, eu falava assim, mas a minha fé é pequena, é o jeito que eu estou. Né? Quer dizer, mas o Paulo também viveu isso aqui. Né? E a fé dele, sei lá, quantos anos luz na minha frente, né? Então, é interessante. O que torna, acho que, mais verdadeira tudo que Paulo viveu é justamente isso, né? Ele ser como nós, assim, esse sofrimento. Por mais que a gente saiba que ele estava ali impulsionado, assistido, né? Como nós estamos também, né? Cada um de nós também, a gente não está assistindo. Mas a gente também reconhecer que ele não sublimava as coisas, né? Ele vivia de verdade tudo aquilo.
Aquilo acontecia de verdade, ele vivia de verdade, é uma vida de verdade. Né? Então, assim, senão seria muito fácil, né? Ah, eu sou Cristo, aí parece que nada me abala. Não, ainda estou aqui nesse planeta, né? E nesse planeta eu estou sujeito a... Sabe o que é só? Muita gente desiste da fé porque fica esperando a magia que vai impedir você de passar por isso. A sublimação, uma blindagem, né? Exato. Como se você tivesse blindado. Então, ele traz também essa identificação que a gente tem de se conectar com ele, a conexão acontece justamente por isso. Ele é real, né? Exato. Mas é muito legal. E logo depois vem a Companhia de Lucas. A Companhia de Lucas, a mudança das paisagens revigorava-lhe as forças físicas. O próprio médico estava surpreendido com a reação natural daquele homem de vontade poderosa. Então, é legal também, porque... Quando chega o amigo, também não... A amizade, né? O valor da amizade, né? Do amparo que a gente ofereça para os nossos amados, né? Os nossos amigos. E pelas frases que o Emmanuel coloca, o Paulo estava bem malzinho, não era pouca coisa. E não é para menos também, né? A gente viu nos textos anteriores. Né? Deixa eu ver, Sarnani, acho que é só isso. Deixa eu ver aqui. Então, uma passagem que o pessoal usa muito das outras religiões que fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E, na verdade, a tradução desse versículo não é isso. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Quem não te falta é Deus. Porque falta fé, às vezes falta vontade, às vezes falta até alimento para a pessoa aqui. Mas o que nunca falta é Deus. Deus nunca falta para a gente. Então, é o que acontece aí, né? O próprio Paulo, que era forte... Eu não sabia. O Severino que trouxe. O Severino que trouxe, muito interessante isso. Porque todo mundo é ser humano, né? Ninguém é anjo aqui. Por mais que o Paulo estava um degrau acima... Igual nós aqui, estamos encarnados, temos dificuldades, temos o nosso passado. Pô, então... E também, para a gente ver também, a gente às vezes romantiza o trabalho hercúleo desses amigos. E a gente aí, prestar atenção nesses detalhes, a gente vê que de romântico não teve foi nada. Foi um trabalho, a cruz que eles carregaram durante a vida deles, né? Durante essa missão que eles tiveram aqui na Terra, foi muito pesado. Desculpa aí. Não, foi ótimo você falar. Eu resumi muito, você achou essa pérola aí no meio. Cara, a hora que eu li, eu falei, caramba, então quando eu passo eu vou me conformar. Não preciso ficar tão desesperado, né? Tão desesperado, outro, calma, respira, né? Eu estou precisando muito dessas palavras. A semana que está chegando. Você sabe, senhora, tem um texto do Emmanuel que chama Abrigo. Esse texto, ele fala isso. Abrigo. Ele fala isso, que ele fala assim, todo mundo pensa no abrigo da tempestade, no abrigo das calamidades, do terremoto, mas ele fala que se você não tiver o abrigo da fé, você vai ter muita dificuldade de passar por todas essas calamidades. Seja porque você não vai conseguir discernir o suficiente, se você já vai se abalar muito, sem a fé você vai abalar muito mais, né? E é muito interessante essa análise. Então, por isso que eu fiquei muito pensativo aqui, ó. Se o Paulo, com todo o abrigo da fé que ele já havia construído dentro dele, ele ainda ficou assim, né? É isso que eu vi aqui. Caramba, muita responsabilidade, né? Estava envolvido de muita responsabilidade. Você imagina, né? Foi o Cristo que chegou para ele. Aí, essa conjectura dele, que ele vacilava à noite, né, Ramon? Não dormia à noite. Não. Aí acordava no outro dia e vai para a Sabe quem fala mais alto? Acho que um pouquinho. Vocês estão ouvindo a gente bem? Então, aí, gente, Meire, Tranquilo? Iris, estão ouvindo? Oi, Jô. Boa tarde. Boa tarde. Oi, boa tarde, Nani. Boa tarde, pessoal querido. Desculpa, eu só consegui entrar agora, chegar agora. Não tem problema.
Meire e Iris, vocês ouviram aqui nossa introdução, o Ramon trouxe algo interessante para nós aqui, da humanidade, né, do Paulo também, porque por mais que ele já tivesse alcançado aí patamares bem maiores, ele também sentia aí os problemas que a gente sente, preocupação, insônia, tristeza, né, desânimo. O que vocês falam sobre isso? Se quiserem falar, claro. Bom, então vamos dar sequência. Eu vou te passar, Soraya, ó. Você lê aí? Posso ler? Você pode seguir daqui, que o Ramon me passou também, eu sigo por aqui. No tudo, né? Ramon vai ler, só para você seguir. Aqui, ó. Você aqui, você segue, você não segue. Mas é muito página 410. Questão atrapalha para ela, eu também vou olhar de lá. Ó, então, Paulo e Lucas estavam a Cesinha para Roma. Ia levar a palavra lá, a mensagem para o pessoal de Roma. Aí, eu acho que é legal também comentar, né? Estou lembrando aqui. à vontade. Esses nomes que são citados aqui, o Trófimo, o Sócrates, isso aí. Essa turma, diferente do que fala no texto bíblico, o Emmanuel fala que eles não foram com ele. Cada um teve um impedimento. Impedimentos relevantes, tá? E no fim, quem ia mesmo era só o Lucas. Cadê tudo aqui? Cadê o Náquilo e já estavam lá. Já estavam, né? Já. Deixa eu achar o tudo aqui. Aí, tudo correu aqui. Olha lá, ó. Só o Silas e o Lucas que iam com ele, tá? O resto não teve condições de ir, tá? Aí tudo corria às maravilhas, eles estavam todo mundo contente com os planos, né? O plano combinado auspiciava grandes esperanças, quando no dia imediato, um peregrino pobre e triste surgia em Corinto, desembarcado de uma das últimas embarcações chegadas ao Peloponeso para a ancoragem longa do inverno. Vinha de Jerusalém, bateu às portas da igreja e procurou instantaneamente por Paulo, a fim de entregar-lhe uma carta confidencial. Defrontando o singular mensageiro, o apóstolo surpreendeu-se. Tratava-se do irmão Abdias, a quem incumbira de entregar a carta ao ex-rabino. Este tomou-a e desdobrou-a um tanto nervoso. À medida que ia lendo, mais pálido se fazia. Tratava-se de um documento particular da mais alta importância. O filho de Alfeu, que é o Tiago, tá? Eu acho que eu não mencionei o nome dele assim. Comunicava ao ex-doutor da lei os dolorosos acontecimentos que se desenrolavam em Jerusalém. Tiago avisava que a igreja sofria nova e violentíssima perseguição do Sinédrio. Os rabinos haviam decidido reatar o fio das torturas infligidas aos cristãos. Simão Pedro fora banido da cidade. Grande número de confrades eram alvo de novas perseguições e martírios. A igreja fora assaltada por fariseus sem consciência e só não sofrera depredações de maior vulto em virtude do respeito que o povo lhe consagrava. Dentro de suas atitudes conciliatórias, conseguira aplacar os ânimos mais exaltados, mas o Sinédrio alegava a necessidade de um entendimento com Paulo, a fim de conceder tréguas. A ação do apóstolo dos gentios, incessante e ativa, conseguira lançar as sementes de Jesus em toda parte. De todos os lados, o Sinédrio recebia consultas, reclamações, notícias alarmantes. As sinagogas iam ficando desertas. Tal situação requeria esclarecimentos. Baseado nesses pretextos, o maior tribunal dos israelitas desfechara tremendos ataques contra a organização cristã em Jerusalém.
Tiago relatava os acontecimentos com grande serenidade e rogava a Paulo de Tarso não abandonasse a igreja naquela hora de dúvidas acerbas. Ele, Tiago, estava envelhecido e cansado. Sem a colaboração de Pedro, temia sucumbir. Pedia, então, ao convertido de Damasco, fosse a Jerusalém, afrontasse as perseguições por amor a Jesus, para que os doutores do Sinédrio e do templo ficassem bastantemente esclarecidos. Acreditava que ele não poderia advir nenhum mal, porquanto o ex-rabino saberia melhor dirigir-se às autoridades religiosas para que a causa lograsse justo êxito. A viagem a Jerusalém teria somente um objetivo: esclarecer o Sinédrio como se fazia indispensável. Depois disso, que Tiago considerava de suma importância para salvar a igreja da capital do judaísmo, Paulo voltaria tranquilo e feliz para onde lhe aprouvasse. Quer continuar? Quer parar? Vamos até no Conciliate lá. A mensagem estava crivada de exclamações amargas e de apelos veementes. Paulo de Tarso terminou a leitura e lembrou o passado. Com que direito lhe fazia o apóstolo Galileu semelhante pedido? Tiago sempre se colocara em oposição antagônica. Em que pesasse a sua índole impetuosa, franca e inquebrantável, não podia odiá-lo. Entretanto, não se sentia perfeitamente afim com o filho de Alfeu, ao ponto de se tornar seu companheiro adequado em lance tão difícil. Procurou um recanto solitário da igreja, sentou e meditou. Experimentando certas relutâncias íntimas em renunciar à partida para Roma, não obstante formulado em Éfeso nas vésperas da Revolução dos Ourives, de só visitar a capital do Império depois de nova excursão a Jerusalém, procurou consultar o Evangelho, por desfazer tão grande perplexidade. Desenrolou os pergaminhos e, abrindo-os ao acaso, leu a advertência das anotações de Levi. Guia-te depressa com o teu adversário. Pode falar de baixo? Eu vou lá. Deixa eu... Quando já aconteceu, a gente estava entrevistando, Oi? Ah, não, vamos fazer uma reflexão aí que já merece. Vocês estão ouvindo bem aí? Sim, eu estou ouvindo. Obrigada. Assim, foi uma luta para eles. Não luta apenas para divulgar os ensinamentos do Cristo, mas luta interna. Você vê, Paulo tinha dificuldade com o Tiago. Isso, para nós, eu acho que é interessante, porque nós, quando nós temos nosso convívio, a gente tem também. E o que nós temos que fazer? Igual ele, né? Orar e tal, e as coisas vão amainando. Porque é normal acontecer isso. As circunstâncias de intervento divino, né? Isso acontece. É porque é tão intenso, né? Eu fico pensando na situação de Paulo. Ele já tinha essa questão com o Tiago. Aí, ao mesmo tempo, concilia-te com o teu adversário. Então, imagina para ele o equilíbrio, no sentido de será que eu devo ir mesmo? Ou devo seguir, né? Quem está me chamando é justamente quem eu não confio, né? Então, a gente vive essas coisas, né? Não. Obrigada. É porque quando a gente estava naquele ensaio do encontro, eles escancaram ela bate uma vez. Eu escutei o barulhão, se a porta outra vez. Essa porta, ela faz Josinha aqui no engate, sabe? Elas estavam falando, amor, essa questão aí do Paulo, né? Nesse momento, ele tinha em mente um objetivo que era bom, de repente,
cai por terra com uma carta de alguém que era, assim, alguém que não engolia muito. E aí ele começa a ter esse conflito novamente. Já teve aquele conflito lá, que o Ramon acabou de comentar, e agora esse conflito interno. Mas eu vou estender a mão a esse, né? Ele causou tanta dificuldade com essa questão da circuncisão, dos judeus, das práticas, de manter as práticas, né? Fez o Pedro, o Paulo falar de Pedro lá, que você falou na sua palestra. Criou aquele climão tudo, depois, graças a Deus, o Pedro foi muito sábio, né? Inspirado de conseguir contornar aquilo para não haver rachar o cristianismo naquele momento. E agora esse cara vem pedir socorro. E agora, o que eu faço? Que situação, né? E aí, com uma leitura... Ele vai orar, né? Ele vai orar. E isso acontece conosco, pessoal. Porque vira um ruído aí, né? É um ruído que acaba te confundindo, né, nas melhores decisões. O que é melhor? Atender o chamado de Tiago, ou o Tiago se acalmar sozinho lá, pedir a Deus para que ele se acalme, ou melhor ir ao encontro dele, ou seguir com o propósito. É complicado, né? Porque ele não confia. Então, só oração. É que a gente quando a gente está precisa perdoar alguém, a gente é muito hábil em construir motivos que te impeçam de fazer isso. É o nosso natural. A gente fica justificando. E se a gente estivesse no lugar dele, se estivesse no lugar dele, eu teria pensado assim, não, ir para Roma é mais importante. Nunca que eu precisei me entender com ele deu certo, eu vou lá, não vai dar certo de novo. Se eu for lá, vão me matar, então eu vou para Roma, pelo menos me matam em Roma, eu dou mais espaço. Está vendo que o cristianismo está propagando, então eu vou continuar propagando? Quer dizer, mas no fundo disso, tinha um ressentimento, uma intolerância à forma do Tiago ser, ressentimento ao que aconteceu no passado. E ele soube falar assim, não, peraí, deixa eu ver como é que eu realmente estou coordenando isso dentro de mim. Né? Porque a gente se engana a gente mesmo nessas situações, né? A gente cria razões para a gente não cumprir o nosso dever. A gente faz um pré-julgamento com muita facilidade. Eu, pelo menos. Só vocês, né? Eu só levo. O Tiago teve a importância dele. E assim aqui, todos nós temos a nossa importância, né? A gente sabe que isso. Então, E aí, Gleide? Eu sinto que nós estamos sempre à prova, na verdade. Porque as injunções da nossa vida, qualquer que seja, que tem momento, nós estamos, às vezes, nós estamos passando um momento bom, não é? De repente, acontece algumas coisas que desestruturam totalmente isso. A vida é assim, né? Os altos e baixos, né? Então, o equilíbrio que é tudo, é sempre você é firmeza mesmo, no espírito, porque é quase que você tem que construir essa fortaleza em você, né? Como diz, nada te abala, nem uma coisa super boa na sua vida, nem uma coisa ruim, porque a grande meta do espiritismo é resgatar o homem da matéria. E ainda o materialismo, né, ainda tolhe, né, essa tranquilidade, esse equilíbrio. Então, é uma construção mesmo, é um trabalho individual. Porque essa questão de Roma poderia, sim, estou falando que né? Poderia ser uma pequena vaidade de Paulo, né? Não, eu quero ir para Roma, que lá... né? É o que você falou aí, dessa questão da gente vencer o materialismo. Eu acho engraçado que aquelas... eu estou escutando muito a Lúcia, aquela nova prova, eu gosto muito. Então, ela falou do amor, eu achei tão bonitinho que ela fez coração, né? O amor é feito de altos e baixos. Ah, que legal. Desenhou o coração. O amor é altos e baixos.
E é verdade. E também nesse encontro, eu não fui Sacramento, mas eu assisti, passei até para o grupo, o encontro Sacramento também. Eu achei muitíssimo interessante a colocação daquele irmão José, eu me identifiquei com ele muito. Então, ele expressa muito bem o que está acontecendo conosco. Eles falam que, quando falam do amor, o amor está de mãos dadas com a renúncia, com vamos dizer, o amor está ligado a renúncia ao ciúme, né, daquele romance do Chico, tem que estar junto com renúncia. Por quê? O que é amar? Quem quiser vir após mim, pega a sua vida, abandone a si próprio. Quer dizer, e isso é a renúncia. Porque se você ficar no seu ego, no que você gosta, e no seu interesse a seu favor, não é amor. Porque o amor é a renúncia. Ele fala muito bem. O amor está junto com a renúncia. O que é amar? É renunciar. Está muito próximo. Amar é renunciar. Porque se você não renuncia a si mesmo, você não ama. Você não ama. Né? Por isso que nos relacionamentos as coisas estão muito curtas. Né? Separações, insistências, da luta e do prosseguimento daquele relacionamento, é justamente porque o que foi acontecendo com a evolução? No processo evolutivo, a sociedade está aceitando tudo. Hoje, a moral social aceita tudo, né? Todas as coisas que fazem. Né? Agora, o arbítrio, o julgamento tem que ser íntimo, individual. Por isso que Paulo fala assim, tudo é permitido, mas nem tudo é recomendo. Essa receita de Paulo que, peraí, está tudo certo, está todo mundo aceitando, está todo mundo boa, está tudo certo. Mas e você? Aí está, fulano fala isso, né, da doutrina, e o outro fala isso. Quer dizer, todo mundo pode levantar, mas no fundo, tem que ser um trabalho mesmo individual. E você? O que você vai optar? Sem questionamento. Por isso que nós tivemos agora uma atitude desse ano foi o silenciar. Achei muito interessante trazer até o livro para você, do silenciar. Nós estamos numa época que há necessidade dessa prudência. É muito prudente. Não entrem em pendengas de discussões, seja ela polarizada de que for. Tem que ter maior disciplina. Porque senão nós caímos nas esbarrelas, certo? Da discórdia. Olha os problemas. Eles dentro deles lá, não é esse filho de Alfeu, Tiago, que estava lá já causando. Se você não tiver equilíbrio e falar, não, vamos. Então, esse Tiago teve um papel importante. Tiago. Eu teria falado assim, eu vou lá em Roma primeiro, depois eu vou aí. E você sabe o que aconteceu? Se eu te falar, Ramon também leu antes, aí o que aconteceu? A hora que esse Abidia chegou e falou, tinha uma cristã que chamava Febe, que estava lá no porto, que estava indo para Roma. Ainda ia pegar carona. Aí o Paulo pegou e falou assim, não, peraí, então, acabou a primeira epístola aos Romanos, então leva essa carta lá. Você leva, então, essas cartas. Pelo menos ele mandou a primeira epístola aos Romanos. Acho que vai falar aqui. Vai falar ainda? Acho que estava antes. Bom, não sei. De repente não. Vamos ver o pessoal da internet aí. E aí? Eu acho que a gente não pode perder de vista. E não sei, às vezes a gente, igual o Ramon falou assim, romantizar, foi tudo uma beleza, espera isso, e foi, tipo. A gente romantiza uma união, né? A gente acha que eles eram unidos, que eles tinham pensamentos.
A gente esquece que eram espíritos de evolução como a gente. Né? Tinham um propósito de evolução, ok, mas eles também são como nós. Claro. Sujeitos. É por isso que eu gosto do Betioso. Ah, nossa, Por isso. Porque eles usaram muitas licenças poéticas e colocaram muito disso ali gente como a gente, nas cenas. Eu acho muito legal. Porque, assim, é claro que eu acho até que tem alguns exageros lá, com certeza. Mas eu acho que a gente está precisando fazer esse movimento de trazer assim para a prática, para a nossa vida. Ficou tudo muito solene, um ano muito mágico, inalcançável, né? E aí isso está trazendo um pouco para ele falar, não, é a minha vida, é a minha prática, é a minha, né? Eu estou dando conta. E aqui o outro dá conta, isso a gente precisa, né? Tem mente, torna né? possível, né? Torna as nossas lutas possíveis. Porque eles tiveram as mesmas lutas, né? Então, são lutas possíveis, são lutas internas, né? São reais, assim, né? Então, não existia essa idealização, assim, que nós temos, né? Era tudo unido, não, sofriam, eles tinham ressentimentos, eles tinham, né? Tudo que a gente tem, né? Então, tinha inveja, tinha ciúme, fazia parte também, eles tinham que lidar com esse... Aliás, isso, para mim, só os coloca numa condição de mais respeito. Exatamente, admiração, porque eu falo, nossa, eles eram como nós, e conseguiram, né? Que coisa mais linda. Era terapêutico, né? Porque, foi até que eu disse no comentário, o lugar da dificuldade, que é o lugar da dor, é o lugar da cura. O lugar da encrenca é o lugar da solução. Isso é terapêutico. Isso Deus faz conosco. A gente não vive numa família que você tem os seus afins, até que a gente dá conta, mas que você tem as dificuldades. E é isso que nos proporciona o crescimento. E eles viviam assim, né? Mas o que eu vejo? Assim, todas as dificuldades que, às vezes, um outro apóstolo dizendo, eles venciam. Naquela hora que o outro estava mais exaltado, ele abaixava a crise. Isso. Né? Um supriu o outro, né? Então, você falou assim, então, eu estou vendo a gente está falando uma coisa para mim, agora deixa eu entender que ela tem a lógica dela. Que a minha é igual à minha, mas não quer dizer que a minha seja certa. Essa base da tolerância. Se a gente quiser aprender tolerância na profundidade, a gente tem que aprender isso aí. Porque, às vezes, o paradigma do outro não é o mesmo olhar que eu estou tendo. Pode ser que ele esteja olhando um olhar que eu ainda nem alcancei e eu vou chegar lá. Ou pode ser que ele ainda não mudou o olhar, mas eu não tenho que obrigar ninguém. Então, sem contar o que o Kardec falava do ponto de vista. Né? É que você está olhando aqui, você está vendo uma coisa que eu não estou vendo, e eu estou falando aqui, ó. Exatamente. Sabe, né? A gente fica frio quando a gente tem que aprender isso. Tem que aprender. E outra coisa que eu acho muda, não é a palavra. Por isso que é o silenciar. Porque o problema não é silenciar a boca, não. É silenciar aqui, ó. A mente. Aí você dificultou demais, viu? Silenciar a mente. Silenciar a boca, a gente... É mais fácil. Você não fala nada, mas a sua mente aqui, ó. Você falou isso, né? Do duelo mental, né? A gente, hoje em dia não tem o duelo mas tem o duelo mental que você fica Tá aqui, fervendo. Tá fervendo. E você acalmar aqui dentro. Porque aqui pode estar expressando aqui, você pode estar quieto, Pode estar quietinho. Mas as vibrações. E é um treino. É um treino. Eu falei assim, vou começar, porque eu, como o Luiz Carlos Guia, já está com dificuldade, eu fico gritando no carro, não é mais aqui, não é nessa. Aí eu falava demais, gritava demais no carro, e agora eu parei. E falei assim, nossa, eu falei assim, só que eu troquei de mulher, ela disse, e pegou valor esse sábado, porque meus filhos estavam lá,
Ele falou assim, nossa, ela ainda fala demais. Aí minha nora que grita também muito com o meu filho, falou assim, nossa, me passa esse vídeo. Me passa o vídeo de silêncio. É curtinho? Eu passei para você. Ah, você passou o link lá. No grupo. Aí eu não vi. Tem na roda de conversa, ela é melhor, ela fica melhor ainda, a Ana, aquela bióloga liberal. Ela fica tão medianizada que ela sai até do microfone assim e vai lá para a frente do palco, e ela foi muito intuída para falar para o grupo lá do encontro sobre essa necessidade agora. Nós estamos vivenciando uma época muito perigosa, muito perturbadora, muito instigante dentro das coisas. E se a gente não tiver essa disciplina, nós entramos Você sintoniza ali. Em qualquer lugar que nós estejamos, é o silenciar, para que a gente tenha esse equilíbrio, conserve, né, aquele equilíbrio. E aí meu marido falou, não, a Gleide não está gritando. Essa semana eu vou treinar na boca, depois da outra vai pensar. E aí, Meire, Jô, Iris, a hora que vocês quiserem, só abrir aí, levantar a mão, fazer o que vocês quiserem. Estou achando a Meire muita coisa. Então, pensando nessa questão das dificuldades humanas, a gente pensa no próprio Cristo quando ele escolhe os seus 12 apóstolos, né? Porque ele, sendo o governador espiritual da terra, ele poderia escolher filósofos, né? Aqueles intelectuais. Então, quem que ele escolhe, né? 10 pescadores, um comerciante e um cobrador de impostos. Então, a gente percebe que cada um deles é o arquétipo da humanidade, né? Então, Jesus pacientemente vai trabalhando, né? Aqueles corações, né? A impetuosidade de Pedro, a sua rigidez, Tiago e João, né, que eram os filhos do trovão, tão jovens, queria fazer tanta coisa, né? Então ele foi trabalhando, né, os problemas familiares de Bartolomeu, né, que ele tinha aquele ânimo aquela autoestima tão pequena. Então, assim, eu penso que Jesus é esse pedagogo, né, divino, que vai trabalhando o coração de cada um de nós, né? As nossas emoções, as nossas impetuosidades, a nossa rigidez, a nossa falta de renúncia. Ele vai trabalhando assim, ó, pacientemente, né, cada um de nós. Mas a gente também tem que estar disposto, né, colocar a mão na charrua, não olhar para trás, né, como diz o apóstolo Lucas, né, evangelista, porque, assim, às vezes a gente fala em renúncia, parece uma palavra assim tão fácil de ser dita, mas na hora de ser vivida, aí que a gente tem que demonstrar mesmo que a gente está querendo seguir o caminho de Jesus, né? Porque renunciar a coisas banais é até fácil, mas aquilo que nos toca, aquilo que faz parte da nossa essência é difícil. É um treino mesmo, como a Gleide falou. É treino, é dia a dia, é acreditar realmente naquilo que eu propus para a minha vida, né? Que faz parte do meu crescimento espiritual, né? Essa confiança mesmo, né? Paulo tinha suas dificuldades com o Tiago, mas Tiago tinha toda a consciência daquele dever também que ele tinha perante a Igreja do Caminho, né? Porque o próprio Emmanuel fala que se não fosse Tiago se aliar, entre aspas, ao judaísmo, o cristianismo era uma erva tão nascente que ela teria sido esmagada pelo judaísmo. Ah, é verdade. Desculpa aí, Meire. Não, imagina. Então, quer dizer, tudo tem um propósito. Cada discípulo de Jesus tinha uma tarefa específica a ser desempenhada, né? Mesmo as divergências que tinha entre Paulo e Tiago, mas Tiago também tinha uma missão a cumprir, né? Ele também foi martirizado, né? Ele também foi um trabalhador do Cristo. Para você ver que, para entender isso, é muito difícil. Mesmo lendo Emmanuel escrever, que ele teve um papel importante, comentar que o Paulo percebeu isso depois, eu mesmo tive muita dificuldade de assimilar isso, sabe? Mas hoje eu consigo. Hoje eu consigo entender.
a necessidade dele, do papel que ele fez. Porque Tiago também deve ter renunciado a muita coisa para ele exercer esse papel. Ele deve ter renunciado a muita coisa, deve ter ouvido muita crítica, a sua consciência, né? Mas ele sabia que, às vezes, a gente pensar que aquele que está com aquele poderia ser o que tinha tarefa, uma das tarefas mais difíceis, que era ser aquela barreira ali, né? Ele carregava toda aquela responsabilidade de manter viva o Evangelho do Cristo, né? Não deixar ele se perder ali no começo, né? De um lado, Paulo sustentava, de outro, Pedro cedia. Então, assim somos nós na nossa vida, né? Obrigado. Legal, Ney. Esse é um ótimo exemplo para a gente pensar nisso, porque a primeira coisa que vem é assim, cara, que mané ficar querendo passar ritual judaico para o cristianismo? Porque como que pode esse cara estar certo? É assim que eu ficava na minha cabeça. É assim. Por mais que a gente entenda que isso ajudou, tem uma verdade. Né? Isso foi o fio de ligação, porque se não existisse isso, porque aqui vai falar que eles derrubaram tudo lá no caminho. Você tinha se feito lá atrás. Não, eu sei, estou dizendo assim, como é que a minha cabeça funciona. Ah, sim. Estou dizendo assim, eu falo assim, mas como é que eu vou falar que o Tiago estava certo? Sendo que ele estava querendo enfiar no cristianismo a prática judaica. Entende? Não? Entendi. É isso que eu estou te dizendo. Se você começar a dialogar muito nesse ferro e fogo, é difícil aceitar que o Tiago teve o papel e a importância dele. Estou só tentando trazer assim para a realidade do conflito que eu vivi na minha cabeça. Porque a gente torna-se um opositor também, quando a gente tem essa rigidez de comportamento, né? Rigidez de comportamento. A gente tem que resignificar. Hoje nós estávamos comentando isso. Conforme os filhos vão crescendo, você vai resignificando certas práticas que os nossos pais nos criaram. Então, hoje a gente quer criar o filho como nossos pais nos criaram. Então, eu até comentei. A gente vai desconstruindo muita coisa conforme os filhos vão crescendo. Você fala, nossa, meu filho não vai fazer isso de jeito nenhum. Mas aí a gente vai entendendo a dinâmica, a gente vai percebendo o que a gente plantou, se a gente já tem condição de ceder um pouquinho, porque se for rígido, bater de frente também, você não consegue nada, né? Tem que ter essa maleabilidade, né? Ver esses dois lados, né? Esse caminho do meio que eu acho que é o mais difícil que a gente tem hoje para viver bem, né? E aí, Iris, o que você fala dessas nossas reflexões iniciais? Gente, eu precisei de dar uma saidinha, eu voltei de novo, tá chovendo muito aqui em casa, eu fui lá recolher um todo, vocês desculpam agora que eu tenho quase 10 minutos fora, vocês desculpam aí, agora que eu tô aqui de volta. Tranquilo, Iris. E aí, Jô, o que você pensou aí? Oi. Primeiro eu queria saber, eu tenho que clicar na mão ali para baixar ou não? Tem, né? Tem. Tá. Tá, obrigada. Então, gente, eu queria agradecer a vocês por trazerem esses temas e também a espiritualidade, porque, gente, veio muito ao encontro uma questão que eu estou pensando essa semana, né? Quando foi falado em renúncia, eu pensei assim, que por vários momentos realmente que, assim, uma forma que a gente parece que assim, nos ajuda muito a exercer o amor e a renúncia, sim, põe em prática, me veio a questão dos filhos, né? Uma outra coisa, falando em rigidez, né, de comportamentos, desse caminho do meio e tal, me veio uma questão, assim, que o que eu tenho pensado essa semana, eu falei assim, gente, é sempre assim, parece que a gente fica numa sintonia que acaba que a gente debate um assunto que está ali, realmente eu vejo que tem esse amparo da espiritualidade para, né, para nos ajudar mesmo, assim, né? Então, assim, tem uma amiga que ela é muito estudiosa da doutrina, tal, né, muito caridosa, e numa conversa esses dias, ela tem, assim, tem trazido, por exemplo, assim, mas reiki não é, assim, coisa espírita, né? Por exemplo, é só um exemplo isso aí, são várias outras coisinhas. E aí eu tenho pensado, assim, nessa questão, às vezes, da gente, né,
de realmente ficar dentro dessa coisa, né, da nossa rigidez. Até que ponto é uma coisa ou outra, né? Então, assim, que realmente Kardec não fechou, né? Que a gente, igual a Meire falou, né? A gente, às vezes, tem que desconstruir algumas coisas, né? Sem, é claro, perder aquele alicerce central, né? Então, a questão veio à tona. Então, eu queria agradecer muito por isso, né? Nós agradecemos, Ju. E foi tão interessante você falar desse exemplo, que a gente estava comentando isso, né? Lá embaixo, né, Ramon? A gente teve uma reunião antes, Ju, que é dos participantes aqui da diretoria, e comentavam sobre essa questão aí. E as características, assim, não todas, né, mas algumas, o amor é uma delas, que faz o passe magnético nos moldes do reiki, sim, mas com a forma espírita, assim, né? Aqueles mantras, faz prece, ao invés é diferente um pouco, né? Mas sim. Que o amor é neutro, né? O amor, se ele chama reiki, se ele chama qualquer outra coisa, não importa. Importa o amor que você coloca ali dentro. Isso, eu também tenho pensado dessa forma, assim. Pode trazer para casa espírita algumas práticas, mas a gente pode adaptar algumas práticas que são boas, né? Isso, e às vezes é só questão, né? Assim, é nome, né? Então, assim, o que a gente faz com amor, né? E assim, não está prejudicando ninguém. Então, eu também, essa semana, eu estava assistindo uns vídeos, porque um amigo me fez algumas perguntas acerca de coisas da Bíblia, acerca de algumas coisas espírita, porque, assim, ele está estudando, mas fica em dúvida, né? E aí me foi trazido, falado de uma pessoa que é teólogo, arqueólogo, muito estudioso, não sei o quê, e aí eu fui ouvir vídeos dessa pessoa para ver como é que a pessoa pensa, como é que ela fala, e poder, assim, de repente, dialogar com esse amigo, né? Claro que, assim, quem sou eu, né? Mas eu falei assim, deixa eu ver se eu entendo o que essa outra pessoa que ele tem escutado, como é que a pessoa prega, tal, né? E aí eu tenho realmente pensado nessas coisas, né? Então foi muito interessante os temas virem à tona. Obrigada mesmo. Obrigado, João. Bom, antes da gente dar continuidade na leitura, então, o Ramon vai continuar. Só para fixar essa questão da conciliação, pedir para a Soraya ler esse aqui. Então, é do livro Pão Nosso, Conciliação. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e te enterrem na prisão. Jesus. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor, concilia-te, o que equivale a dizer, faze de tua parte. Corrige quanto for possível. Relativamente aos erros do passado, movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vez de cura. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busca entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quando seja possível, no capítulo da harmonização. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos,
Concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Nossa, quase que eu não consigo terminar. Eu até falei pro... Grande receita, grande ensinamento. Obrigada, lindo demais, gente. Porque a gente está falando aqui de alguém que possivelmente, né, já perdoou o Paulo, ou já passou isso. E quando alguém que você tem que conciliar é um ignorante, que não quer conciliar, Um espírito endurecido. endurecido, o que você vai fazer nessa hora? Vai orar, e pronto. Silenciar. Silenciar, porque dizem que a vibração sua, ela é muito mais forte do que você ter um argumento. Mas se você passar aquilo que você está sentindo mesmo, você está pensando, educando, você educa o pensamento para não julgar, a mente, não ser essa mente tagarela, julgadora, crítica o tempo inteiro, que foi o nosso costume racional. Porque agora é ampliar o nível de amor, de percepção, de ouvir, é mais ouvir o outro e saber o que você pode fazer por ele. E eles estão falando que o fazer para o outro é mais no sentido espiritual mesmo. É a prece, o reconciliar com o seu inimigo, é você realmente perdoar. Tudo isso. Você vê que o filme Nosso Lar 2 foi o tempo inteiro assistindo. Por que eu fiquei emocionada com o filme? Mais do que o Moitz, que foi pior, em termos de um monte de coisa. Mas eu amei, porque ali mostra nós mesmos, porque a gente vem com um projeto, mas chega aqui, você não quer aceitar. E a gente tem que insistir, qual o meu propósito? Porque, às vezes, o maior propósito é o marido difícil. Mas aí você não entende a mulher difícil, o marido difícil. O que acontece? Quando você... por isso que o amor está ligado à renúncia. Porque você tem que renunciar a si mesmo para amar o outro. Para aceitar aquele outro, porque você escolheu realmente as provas. Que mundo que nós estamos? Provas que você vai arranjar um marido bonzinho, ideal, maravilhoso, a mulher que aqui na situação de prova, aí a gente acaba com ele se ele for bonzinho. Você arrumar um bonzinho, deixa ele em paz. O pastor Cláudio fala isso. Né? Olha, não existe. E por isso que os fracassados, que mostra uma série de síndromes que vieram com propósito, e foi ali o relatório dos fracassos. Eu me senti. Agora mesmo eu sou um desses, porque eu estou fracassando. Se você não ficar atento, você está fracassando seu projeto. Que agora te dá uma alfinetada, é o outro que o próprio espírito que questiona e faz tudo contrário, às vezes, do que você almejava para ele. E essa aceitação, esse equilíbrio, é que olha, vencer a si mesmo. E conciliar todo esse relacionamento aí. Por isso que a maioria, nós somos fracassados. Vai ter que repetir pedir perdão, pedir perdão. Reconciliar. Por isso que eu reconciliar com o seu inimigo de pressa. Esse Dechoso, a série Dechoso, mostra muito isso, né? Então, uma lição você tem que prestar muita atenção nesse inimigo assim próximo. Muito. Por que ele está te atacando, te questionando? Porque está dentro de casa, filho, marido. E aqui nessa lição, né, Soraya, fala aqui nesse final, eu achei muito lindo. Ó. Eu achei tão bonita essa parte. Lê essa parte de... Eu achei linda essa parte. Um julgamento legítimo inclui todas as peças,
E somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor dessa justiça. Eu acho que aqui ela é uma frase que ela fala do trabalho individual. Isso. Então, quando a gente concilia-te de pressa com o teu adversário, não é necessariamente dever chegar, abraçar, beijar, porque você pode fazer isso e dentro de você está tudo acontecendo ainda. Então, eu acho que aqui é algo fundamental que faz compreender isso aqui de uma perspectiva completamente diferente. Né? Essa conciliação, ela acontece dentro de você, é a tua consciência, que é o teu advogado perante as leis de Deus, né? Inclui todas as peças. Todas as Conselho de outras vezes. Eu tenho que ser ouvida, mas o consciente, ele se traz da responsabilidade de um trabalho duro, né? Tudo demais. Internamente. Você só vai ter a seu favor a depender daquilo que você trabalha dentro de você. Desse trabalho que ninguém faz por você. É só você. Que coisa mais linda. Pensa assim, ó, por exemplo, você falou, né, Leite, da questão que é do mental, né? O mental é o mais importante. Eu não sei vocês, vou falar de mim de novo. Quando eu fico com uma situação dessas aí, alguém duro do lado de lá, eu já estou magoado porque a pessoa agiu diferente do que eu queria. Aí eu vou lá, faço um esforço para me reconciliar, a pessoa ainda age pior. Aí o que acontece? Por quê? Porque é o momento dela. É o tanto que ela dá conta de ser daquele ponto. A questão é que na minha cabeça já está um turbilhão que 24/7 fica navegando nessas ideias, dialogando, digladiando. Imagina assim, já escutei isso algumas vezes, mas hoje eu entendo. Se a gente desencarna assim, a gente vai chegar do lado de lá e vai manter ou piorar esse loop. Por isso que reconciliar com a própria consciência passa por a gente sair disso. Como sair disso? Aí você que a Marleninha falou, orar. Mas não é o orar dos rituais religiosos antigos. É mais assim, tipo assim, e esse exercício é muito legal, já que você todo mundo faz. Quando você passar o dia inteiro ali nesse redemoinho, você não dá conta de parar, você para, senta e fala assim, meu Deus do céu, eu não estou dando conta de sair desse turbilhão. Mas o senhor me ajuda, porque eu já sei que eu preciso sair daqui. Mas eu não estou conseguindo, mas o senhor me ajuda. Assim, só de você fazer isso daí, já alivia. Aí a cabeça começa. Então é esse tipo de coisa, né, Marlene? Alguma coisa muito genuína, interna, de você também não ficar se martirizando, assim, tipo, já te deixa falar, Marlene? Se maltratando porque não deu conta. Não, compreende também você mesmo, né? E aí reconhece tudo, entende tudo. E aí vai um dia depois do outro, né? Pode falar. Não, uma vez eu ouvi de volta, mas são muitos anos. Gente, você pode ficar mais do que 5 minutos com uma dificuldade. Eu crio histórias, diálogo, os personagens conversando. Então, eu queria isso. Aí eu comecei a fazer o exercício. Isso é recente, que eu ouvi de volta falar. Mas eu fui melhorando. Na hora que eu percebo que eu estou criando as minhas histórias, eu falo, pode parar. Ai, gente, desculpa. Eu só queria pedir para a Marleninha repetir o negócio dos 5 minutos, que eu ouvi só até aí, depois não. Eu ouvi o de volta Obrigada. uma vez, que quando você tem uma dificuldade com alguém ou uma situação, a gente fica criando histórias mentais. Você fala, você põe a pessoa e condena. Ah, sim. Lógico que a gente vai ganhar, eu estou criando a história. Entendi. Tem que fazer esse exercício, faz tempo, mas agora que eu sinto que eu melhorei. A hora que eu percebo, eu falo, pode parar, Marlene. Eu falo logo. Fica constelando, Marleninha. Fica fazendo constelação, põe os bonequinhos, né? Dialogando. Obrigada. Só brincadeira, gente. Mas
Aí eu falo, pode parar, Marlene, você já ficou mais de 5 minutos, você já está fazendo hora extra. Já foi me ajudando. Agora, sabe o que tem me ajudado mais ainda? Que eu ouvi uma palestra do André, olha, que isso me tocou muito, eu tenho feito, isso tem me ajudado. Ele fala, gente, então o Ramon fez alguma coisa que eu não gostei, eu estou meio encrencada com ele. A hora que eu vou querer, eu falo assim, ele tem luz. Ele é luz. Ele tem sombra também. Igual eu. Eu tenho luz e tenho sombra. Então, deixa eu tocar a caminhada dele e eu toco a minha. Gente, mas isso tem me ajudado tanto. Nossa, que bonito. Porque aí você vê realmente o outro com compaixão. E ao mesmo tempo, é igual você. Ele é igual eu. Ele me ofendeu por alguma coisa, é a sombra dele, mas ele tem luz. De Deus. Ele é de Deus. Isso tem me ajudado muito. Nossa, gente, Obrigado, legal. Obrigado, hein? Obrigado. Obrigada mesmo pelas receitas aí. Obrigada. Também, vou lembrar. Aí parece que o coração da gente fica mais calmo. Porque a gente foca na sombra, né? É. E a pessoa é mais luz, aquele cor de sombra temporária, a gente foca no que é temporário. E no que é eterno, a gente se considera. Olha que bonito que você trouxe. Quando a gente foca na luz, a gente faz uma simbiose. Eu penso que fica fácil até para os mentores nos educarem. Sem dúvida. Porque aí você abre o campo, né? Lembrando, desculpa, só para ver se você vai falar. É que eu lembro sempre do Anjo da Guarda. Sabe quando você me ajudou a trazer esse negócio de Anjo da Guarda? E aí, isso que a Cornelinha falou também acontece quando eu lembro de pedir ajuda para ele. Parece que eu sinto esse respiro também. Você está aí, né? Me ajuda, vai. E eu dei até nome. Eu peço para ele falou, levar. Eu vou dar o nome meu, ainda não dei. Eu estou conversando com ele, mas mais não dei íntimo. nome. Quando você dá o nome, você fica íntimo. Igual chamar você de Hernando. Mas eu tenho que ter um nome comum de 2 gêneros. Não sei se Eu acredito pela sociedade machista, que nome de homem, tanto que falar em Anjo de Guarda. a chora de Ana já é. Você jamais vai. Pois é interessante. Essa semana eu estava numa catarse, estava difícil para tarde. E eu pedi para o Anjo da Guarda, pelo amor de Deus, me leva para estudar de madrugada, um pouco, me leva para aliviar um pouco, assim, e eu acordei muito melhor. Depois eu entrei de novo por culpa minha, né? Porque a gente não controla o pensamento. Mas quando eu voltei do sono da noite, eu estava muito melhor. Então, tá lá, eu tenho dúvidas. É bom. E quando a gente não silencia, você não dorme, porque aprender a silenciar a mente e esse julgamento, por isso que o Nivaldo falou que é só 5 minutos. Porque se você... E isso, eles falam, que eu também tendo uma palestra desse psicólogo, acho que até esse, ele falou do pensamento contínuo. Que só quem tem problemas, né, nesse tipo, os emocionais, é por causa do pensamento contínuo. Então, é treino. Se você, igual eu falo, Marlene, você fala com você mesmo em voz alta, para de pensar isso, ou para isso, você estar educando e silenciando a mente, porque aí você resolve mesmo. No curso de evangelizador, eu fiz uma parte e dei um exemplo assim, que parece que os evangelizadores entenderam bem. E eu fiz esse teste com a minha filha. Ela estava tremendamente nervosa no compromisso. Eu fui com ela olhar a menininha, em pouco tempo, que ela tinha a carta de motorista e a carteira de identidade da criança, não sei o quê. E quando ela estava mais ou menos no meio do caminho, ela falou assim, esqueci o documento da menina, não vou, certidão de nascimento, negócio. Ela foi ficando o quê? Nervosa. E aí eu falei, nossa, agora chegou a hora da minha dar. Eu comecei a jogar sentimento, pensamento para ela se acalmar. Porque senão eu ia dar maior, antes eu dava maior bronca. Por que você não pôs na bolsa esse documento? Eu já lia
E não sei a parte que Você era diretora de escola. Você tinha que fazer Aí eu fui na mente. Tá vendo? Eu só falei, não, busca o documento, aí fui acalmando. E a minha mente acalmando e transmitindo a ela. E eu vi que aí no final, totalmente, eu sei, por isso que eu silenciar, cala a boca e pensa mais no bem e concilia, e você vai resolver mais do que essa... Muito mais. Essa tagarelice. A Jo queria falar alguma coisa. A Jo, que ela levantou a mão, Jo. Eu não queria atrasar a reunião. Então, eu queria agradecer, né, porque eu estou sentindo que dentro dos nossos mentores realmente tem psicólogos, né, tem alguém da psicologia, e eu queria dizer para a Meire, se parece que a Meire está querendo falar alguma coisa. Obrigada. Não, esse ano eu fiz um propósito que eu estou precisando mais ouvir do que falar. Estou muito tagarela, como diz a Gleide. Bom, pessoal, rendeu o negócio. Só para lembrar, né? Se o Paulo estava ficando sem dormir, é porque ele estava com esses trecos na cabeça dele. Não é? Exato. A gente também pode ficar nessa. Como eu disse, é difícil para a gente dominar, não é fácil, não. Se nem Então, Paulo eu não ia falar conseguir para a gente dominar. meditar. Mas a diferença do Paulo a gente vai ver nos próximos quartos textos. Aí como é que a coisa se desenrola, né? Aí é Paulo, né? Eu não estou nem querendo continuar, Ramon. Questão. Mas eu estou muito curiosa. Então vamos ler mais um pouquinho. Foi? Não, tá tudo bem. Você sabe onde que nós paramos? Diante dessa palavra, é isso não. Foi na conciliação mesmo lá. Vamos lá. Diante dessas palavras judiciosas, não dissimulou o assombro, recebendo-as como um alvitre divino, para que não desprezasse a oportunidade de estabelecer com o apóstolo Galileu os laços sacrossantos da mais pura fraternidade. E a hora que eu li isso aqui, eu achei muito interessante, porque a gente ouve essa palavra fraternidade por aí, e acho que ela é outra que a gente também está esquecendo de ver a profundidade que tem, né? Então, quando ele fala aqui, ó, os laços sacrossantos da mais pura fraternidade, é alcançar tudo isso aqui que nós estamos conversando. E a oportunidade, né, amor? Porque ele falou, não desprezar essa oportunidade. Porque depois a gente vai falar dessa questão de aproveitar o tempo. Amém. Não era justo alimentar caprichos pessoais na obra do Cristo. Olha que legal. No feito em perspectiva, não era Tiago interessado na sua presença em Jerusalém. Era a igreja. Era a sagrada instituição que se tornara tutora dos pobres e dos infelizes. Provocar as iras farisaicas sobre ela não seria lançar uma tempestade de imprevisíveis consequências para os necessitados e desfavorecidos do mundo? Recordou a juventude e a longa perseguição que chegara a mover contra os discípulos do crucificado. Teve a nítida recordação do dia em que efetuara a prisão de Pedro entre os aleijados e os enfermos que o cercavam soluçantes. Lembrou que Jesus o chamara para o divino serviço às portas de Damasco, que desde então sofrera e pregara, sacrificando-se a si mesmo e ensinando as verdades eternas, organizando igrejas amorosas e acolhedoras, onde os filhos do Calvário tivessem consolo e abrigo, de conformidade com as exortações de Abigail. E assim chegou à conclusão de que devia aos sofredores de Jerusalém alguma coisa que era preciso restituir. Em outros tempos, fomentara a confusão, privara-os da assistência carinhosa de Estevão, iniciara banimentos impiedosos.
Muitos doentes foram obrigados a renegar o Cristo e sua presença na cidade dos rabinos. Não seria aquela ocasião adequada para resgatar a dívida enorme? Paulo de Tarso, iluminado agora pelas mais santas experiências da vida, como mestre amado, levantou-se e, a passos resolutos, dirigiu-se ao portador que o esperava em atitude humilde. Amigo, vem descansar que bem precisas. Levarás a resposta em breves dias. Ireis a Jerusalém? Interrogou Abdias com certa ansiedade, como se conhecesse a importância do assunto. Sim, respondeu o apóstolo. O emissário foi tratado com todo carinho. Paulo procurou ouvir-lhe as impressões pessoais sobre a perseguição novamente desfechada contra os discípulos do Cristo. Buscou afirmar ideias sobre o que competia fazer, mas não conseguia furtar-se a certas preocupações imperiosas e aparentemente insolúveis. Como proceder em Jerusalém? Que espécie de esclarecimentos deveria prestar aos rabinos do Sinédrio? Qual o testemunho que competia dar? Continua. Grandemente apreensivo, adormeceu aquela noite, depois de pensamentos torturantes e exaustivos. Sonhou, porém, que se encontrava em longa e clara estrada tonalizada de maravilhosos clarões opalinos. Não deram muitos passos, quando foi abraçado por duas entidades carinhosas e amigas. Eram Gesiel e Abigail, que o enlaçavam com indizível carinho. Extasiado, não pôde murmurar uma palavra. Abigail agradeceu-lhe a ternura das lembranças comovidas em Corinto. Falou-lhe dos júbilos do seu coração e rematou com alegria. Não te inquietes, Paulo. É preciso ir a Jerusalém para o testemunho imprescindível. No íntimo, o apóstolo reconsiderava o plano de excursão a Roma, o seu nobre intuito de ensinar as verdades cristãs na sede do Império. Bastou pensá-lo para que a voz querida se fizesse ouvir novamente em timbre familiar. Tranquiliza-te, porque irás a Roma cumprir um sublime dever. Não, porém, como queres, mas de acordo com os desígnios do Altíssimo. E logo, esboçando um angelical sorriso, depois, então, será a nossa união eternal em Jesus Cristo, para a divina tarefa do amor e da verdade à luz do Evangelho. Aquelas palavras caíram-lhe na alma com a força de uma profunda revelação. O apóstolo dos gentios não saberia explicar o que se passou no âmago do seu espírito. Sentia simultaneamente dor e prazer, preocupação e esperança. A surpresa pareceu impedir o seguimento da visão inesquecível. Gesiel e a irmã, endereçando-lhe gestos amorosos, pareciam desaparecer numa faixa de névoas transparentes. Acordou em sobressalto e concluiu desde logo que devia preparar-se para os derradeiros testemunhos. Essa reação da espiritualidade. É o que acontece com nós, que somos. Dá essa caneta, Leite, por favor. Muito bom. Então, aí, tá vendo? Ele que estava cheio das dúvidas, Então, a hora que ele serenou o coração, conseguiu resposta dormir, resposta veio. E é o que você estava falando, anjo da guarda, a gente pedir ajuda. Porque esse bloqueio, não vem ajuda. Todo mundo quer te ajudar. Mas não vem, você não deixa, você não silencia. Durante o dia, às vezes é muito difícil, que é isso que eu falo muito da noite de sono. De você se conectar com o guardião e confiar no sono. preparar o sono. Porque assim, o dia, às vezes, a gente vai tendo tantos estímulos Isso. que às vezes pode nos confundir. Então, diante desses questões muito importantes, eu sempre faço esse exercício que você não vai tentar durante o dia.
Mas vai se preparando para essa conversa, gente, porque ela acontece, né? Então, tudo bem. Você pode até não se recordar. Sim, com certeza vai conseguir. Muitas respostas, né? Aí o Bíblia esqueceu, né? E aí, Iris? Não ouvi sua voz hoje, assim, por muito tempo. Ah, mas estou por aqui mesmo, tá bom ouvir vocês, tá muito bom, não tem nada a acrescentar, não, mas tá ótimo. Joia. Não sei se a Meire viajou, quer falar alguma coisinha? Eles são muito bons, né? Muito bom, gente, é verdade. Tom, eu esqueci de você, cara. Você tá com luz e amor aí, não vi sua fotinha. E aí, Antônio, o que mais? Ô, Antônio, quero ver seus cabelos enrolados, né, Marleninha? Cadê os cachinhos do Antônio? Aí. Aí. Olha a camisa dele, olha. Então. Esse é o homem do esperando. E aí, Meire? O que você fala dessa? Aí eu fico muito emocionada de ouvir, porque eu acho que é redundante eu falar que Paulo Estevão é o livro mais lindo da vida, né? Sim, todos os romances de Emmanuel são maravilhosos, mas Paulo Estevão fala muito de perto comigo. Mas é assim, é muito alento, é muita fé, né, que traz para o nosso coração. Às vezes a gente fica meio desanimado com a gente mesmo, né, mas aí a gente pensa em Paulo, a gente criando e vamos seguir. Vamos para frente. Eu pensei isso também, Miri, pessoal, eu pensei no seguinte, que a gente lê muita coisa, mas quando se fala em emoções, assim, né, realmente fica mais humanizado, toca muita gente, né, realmente, obrigada, isso. Foi o que eu estava comentando. São 6 versículos só, mas a Bíblia compactou tanto, né, e a doutrina espírita, através do Paulo Estevão, abre para nós, através de uma história, com detalhes maravilhosos. Então, quando você vai lendo e vai fazendo na sua memória aqueles trajetos, né, aqueles sentimentos que Paulo tem, Abigail, Estevão, o próprio Tiago pedindo ali para ele voltar, para tentar interferir na situação, né? Isso vale para nós, no movimento espírita. Vale. Às vezes a pessoa quer bater o martelo com o outro porque ele pensa diferente, e você tem que pensar assim, é bom para o movimento, é bom para a doutrina. Então, você vê, né? Senão, ainda nós estamos passando nós ficamos. Isso é por isso que o momento da espiritualidade é pedido para gente silenciar. Não entra, não. O conselho eclesiano foi cala a boca e vibra. Também cala a boca, chega de criar confusão. Entendeu? Então não foi à toa que a espiritualidade se manifesta. Não foi à toa. Porque é um momento polêmico, um momento de turbulência, de questões, de interesses, e cada um tendo dos seus interesses também, né, preponderam sobre o outro, quer preponderar, né? Então, é esse trabalho mental que nós temos que fazer. Tem que fazer um trabalho mental que é sério mesmo. É o que você fala, é o que a gente tem que parar a hora que a gente perceber. Você não quer, aí você tem que perceber. Perceber o que eu estou sentindo. Porque paixões, emoções controlam, mas sentimento, ele estabelece. Então, quando você vai a nível consciencial, quer dizer, por isso que fala, né, da consciência, nós estamos na época do ser consciencial. Está ligado nas leis divinas. Qual que é a lei? A lei vai resolver. A lei divina vai vencer. Então, não adianta você ficar lutando, é lutar consigo mesmo, conhece a gente mesmo. E nesse congresso, assistam, gente, eu recomendo. O congresso de Goiás, conhece a gente mesmo. Bonito de Goiás. Obrigado, Goiás.
O de Sacramento falou mais ou menos a mesma coisa, né? Que é a vivência evangélica. E conhece a Timesa de Goiás, né? Foi maravilhoso. Porque se você não sentir e não conhecer o seu interior, que eu estou falando? Ela foi, né? Se nós não falamos, mas qual que é o interesse? Você conhecer mesmo, porque senão você não resolve o problema. Ficar só na Você fica na superficialmente, né? ignorância de si mesmo e repete as mesmas coisas. Você fica repetindo, que não avalia, não retoma aquilo para modificar. E nós reencarnamos no nosso espírito, passando por essa experiência terrena agora, é a hora da modificação. Porque lá na espiritualidade você está liberto do corpo. Então, não é provado realmente a sua persistência na mudança. Sim. Pessoal, a gente no próximo domingo vai voltar então nesse assunto, né, amor? Porque não acabou. E a gente tem mais uns textos para ler, então vamos ver o desfecho disso aí. Hoje foi. Ô, Meire, você faz a prece para nós? Encerramento, por favor? Faço. Então, vamos agradecer a Jesus, nosso mestre, por esta tarde de estudos, sempre lembrando, Senhor, do quanto ainda nós precisamos caminhar, estes exemplos benditos que a palavra divina vem falar no coração de cada um de nós, é um alerta, que nós possamos vivenciar o Evangelho, conhecendo a nós mesmos, as nossas dificuldades, para que possamos avançar um pouco mais. Há momentos de desânimo, há momentos de aferir valores, às vezes são momentos que nós nos sentimos fragilizados, às vezes a luta é árdua, o dia a dia é intenso, mas sabemos que o Senhor está do nosso lado. Tudo isso é para nos fazer crescer, avançar, conhecer o vosso Evangelho, mas, acima de tudo, vivê-lo. Esta é a intenção, este é o propósito da espiritualidade superior para cada um de nós. E nós agradecemos por todos esses momentos, por todas as vivências, por todas as lutas, por todos os desafios. Assim, Senhor, agradecidos, nós encerramos o nosso encontro da tarde de hoje, lembrando de todos aqueles que não puderam estar conosco, aqueles que estão em lutas maiores, que onde houver o gemer da dor, o vosso amparo, o vosso amor esteja presente. Mais uma vez agradecemos, encerramos o nosso encontro da tarde de hoje. Que Jesus nos abençoe.